Bom dia, amiguinhos do canal, tudo bem? Mais um dia que o Senhor, o nosso Pai Eterno, nos dá. Isso é prazeroso, só agradecer, né? O salmista vai nos dizer que em paz também dormirei e deitarei, porque só Tu, Senhor, tem nos sustentado. E nesse vídeo de hoje eu quero falar, a bem a verdade, eu vou abrir uma série de vídeos, claro, intercalados, falando sobre o Espírito Santo, né? Quem é, qual a função dele, se ele pode ser adorado, enfim, porque eu vejo que pouco se fala sobre o Espírito Santo. Eu acho que porque ele, quando se vai falar da Trindade, né, ele aparece em terceiro lugar. E a bem da verdade não tem respaldo nenhum, né, nas Escrituras para essa, vamos dizer, numeração. Pai, Filho e Espírito Santo. O que nós vamos ver são textos que eu acho que se baseiam nele, né? Quando Cristo vai dizer lá no Evangelho de Mateus, de ir pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí pegam esse texto que tem um objetivo, né? Que tem um contexto, né? E começam então a colocar o Espírito Santo como terceiro. E aí eu acredito, claro, eu acredito que pouco se fala dele por causa disso, mas ele é tão poderoso tanto quanto o Pai, né? Ele é poderoso tanto quanto o Filho. E nós vamos falar, né, sobre ele. E é bom lembrar também que nós vamos, dentro dessa série, né, para falar sobre o Espírito Santo, eu quero pontuar aqui, né, quando Cristo vai dizer, né, pecado contra o Pai tem perdão. Nós vamos ler o versículo. Pecado, só estou resumindo aqui. O pecado contra o Pai tem perdão, pecado contra o Filho tem perdão. Agora, pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Né? Então, nós precisamos, né, entender isso e se atentar, né, bem da verdade, para essas coisas, porque eu acho que o grande problema hoje é isso, né, que pouco se fala e então não adora, né, ele como deveria, e ele é importante para nossas vidas. Lembrando, eu vou ler o texto de hoje, para estarmos pensando aí, né, durante até o dia, semana, ou até quando Cristo voltar, a respeito disso, João capítulo 16, né, quando ele vai dizer, né, que nós vamos ler aqui, a necessidade do Espírito aqui na Terra. Né? Então, e nós não valorizamos isso como deveríamos valorizar o Espírito Santo. Valorizar, buscá-lo, ele nos ajuda na oração, né? Eu fiz um vídeo aí de oração, ele nos ajuda na oração, né? Nós vamos, como nós vamos falar dele, né? Nós vamos deixar esse texto para falar, né? Sobre que ele nos auxiliando, nos ajudando a orar. Paulo vai dizer, né, que não sabemos orar como devemos, e, enfim, durante o período, dentro da denominação, eu vejo que, como eu disse, pouco se fala sobre ele, e quando há uma manifestação do Espírito Santo, ou fala-se de alguma coisa, mais voltado para a área, né, dos dons de línguas estranhas, né? Então, a ênfase é mais para isso.
E algumas denominações vai dizer que o batismo, né, com o nu, nós vamos ver isso também, né, esse detalhezinho, é falar em línguas, né? E a bem da verdade, aquele episódio de Atos 2, né, vai se cumprir Joel, também capítulo 2, foi o único exclusivo para cumprir aquilo que Cristo falou aqui no João 16, que ele precisava ir, Cristo, né, embora, mas ele enviaria o Espírito Santo, o Conselheiro. Né? Vamos ler aqui. Então, só para terminar essa parte do raciocínio, então as pessoas elas não colocam o Espírito Santo como deveria colocar no lugar certo, né? E não adoram como deveria adorar, e não busca esse relacionamento, essa intimidade. Detalhe, comunhão, né, com os irmãos, com o próximo, enfim, precisa ter logo de cara a base com o Espírito Santo. Poderíamos dizer que ele é esse agente da comunhão. O Espírito Santo, ele é esse agente da comunhão. Lembram daqueles que se atentam para esse detalhe, a bênção apostólica? Que a graça do nosso Senhor Cristo, o amor do Eterno Pai e a comunhão, né, do Espírito Santo. Então, ele é esse agente que vamos dizer assim, que permeia, não, mas que é o que leva, o que conduz essa unidade, né, entre as pessoas. E uma vez, né, que o Espírito Santo ele não habita dentro, né, o Espírito Santo ele não está fora, está dentro do indivíduo. Quando o processo da regeneração acontece, né, ele passa a fazer morada dentro do indivíduo. E aí ele passa, então, a agir dentro do indivíduo, característica, ou vamos trabalhar, tirar característica, colocar fruto, né, o fruto do Espírito. Isso aí nós vamos falar em uma outra ocasião. Mas vamos ler esse texto, né, que João 16:8, eu estou usando essa versão que eu já mostrei, né, essa aqui, ó, tá? E vamos ler esse texto aqui de João 16:8, está escrito: quando ele vier, mostrará que o mundo está errado a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, tá? Porque as pessoas não confiam em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o governante deste mundo já está julgado. O governante deste mundo aqui é Satanás. Tá? Satanás está julgado, está derrotado. Abrir um parênteses aqui rapidinho, fechar. Existe, né, existem escolas, né, sobre o livro do Apocalipse. Né? Os milenistas, por exemplo, milenistas, pós-tribulacionistas, enfim. Eu vou para a escola que tem menos erro, né? Que se eu vou falar, posso falar, canal meu, né, livre, eu sou a milenista. Mas por que eu estou falando disso e o Espírito Santo? Porque 99%, na minha opinião, do livro do Apocalipse, ele praticamente já se cumpriu. O que está faltando mesmo é a vinda de Cristo, né, esse mundo pela segunda vez. Por quê? Porque no livro do Apocalipse vai falar justamente, né, sobre essa antiga serpente, que é Satanás, que está preso, né,
mas essa prisão aí, o verbo redeção, é o mesmo que Paulo usa lá em Coríntios para falar que o marido está preso à sua esposa. Então é nesse sentido, né, de preso, não é que ele está, não pode fazer nada. Ele pode, mas de uma forma limitada. Por quê? Porque ele está julgado. Quando Cristo ele morre na cruz e ressuscita, acabou. O império das trevas acabou, né? Cumpre-se, né? O capítulo de Gênesis, capítulo 3, os versos 13, 14, 15, 16, né? Quando fala da questão que vai pisar na cabeça da serpente, e a serpente vai ferir o calcanhar, né? De acordo com os teólogos, quando a serpente fere o calcanhar, é a morte de Cristo na cruz, e quando ele pisa é a sua ressurreição. Então, Satanás então não tem vez mais para ele. E o Espírito Santo, uma vez que ele vem para a terra, habitar, né, nas pessoas, né, habitar em mim, habitar em você, então é para justamente fazer o papel de restauração, o sentido da religião no latim é religare, voltar a ligar o homem ao Criador. Eu falei, né, isso também no meu outro vídeo, né, a questão da oração, né? Pois assistem lá o vídeo da oração, que fala justamente essa questão de que a oração ela é um diálogo, não é um monólogo, que aí é um relacionamento que foi interrompido pós-queda. E aqui, essa continuidade, né, do processo de redenção do homem, ele continua então aí essa comunhão, esse relacionamento, essa vida diária. Tanto é que Paulo vai falar que nós não sabemos orar, e ele com o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, enfim, nós vamos depois ler esse texto. Então, é importante nós entendermos que o papel do Espírito Santo, né, como eu falei, porque pouco se fala, né, e temos essas dúvidas, né? Podemos adorar o Espírito Santo ou não? Enfim, podemos adorar, devemos adorar, né? Certo? Porque ele habita em nós, ele é uma pessoa, o fato de ser um espírito, quando você fala de um espírito, mas ele é uma pessoa, tá? E nós vamos ver isso. Lembra que Paulo também vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo. Tristeza, né, é um sentimento que se dá para quem? Para uma pessoa, certo? Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele se entristece, ele tem ciúme, enfim, né? Nós vamos, aos poucos nos vídeos, nós vamos estar colocando isso. Claro, se nos vídeos eu esquecer, você já fica aí se atentando e lembrando que esse canal aqui não é para dar nada para ninguém mastigado. Meu objetivo é levar você a pensar, tá? A pensar sobre alguns assuntos, né? Esse é o objetivo, né? E eu tenho orado ao Espírito Santo, né, que me ajude nesse processo e que esses vídeos alcancem outras pessoas, né? É um vídeo curto, né? E o objetivo seria mais isso, é a pessoa assistir o vídeo e pensar no assunto. Poxa, eu não tinha pensado dessa forma, né? Ou pode ter pensado, mas nesse momento de novo você vai assistir e de repente surge uma outra forma de pensar sobre o assunto. Que o importante é que aquilo que nós estamos, né, fazendo aqui, né, bem da verdade, somos sabedores que este sistema ele tem dia e hora para acabar, ele vai terminar, porque Cristo, seja eu, você, quem quer que seja, que não acredite, mas Cristo vai voltar a esse mundo pela segunda vez, isso é fato, né? E só que ninguém vai ter desculpa quando Cristo voltar a esse mundo pela segunda vez. Por quê?
porque o Espírito Santo ele foi enviado para a terra e aí ele faz esse papel que ele está fazendo muito bem daquilo que está registrado aqui nesses versos que eu acabei de ler, tá ok? Eu vou terminar por aqui, tá ok? Espero que você pense nisso e que você, a partir de hoje, né, se você é um cristão, busque essa comunhão, tá ok? E se porventura você que está assistindo este vídeo e não eu peço ao Espírito Santo que ele te alcance com esse vídeo e se você estiver assistindo, ele toque na sua alma e comece o processo, então, da regeneração, do novo nascimento, da mudança do interior que você precisa sofrer, e você vai perceber isso de cara, que você vai reconhecer que você é um pecador e que precisa da graça do Criador, ok? Então, até breve, uma boa quarta-feira para todos nós e Shalom Adonai.